Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre um pouco de conceito analítico de crime, também um assunto importante para a tua prova, né? E que causa algumas dúvidas, tá? Eu vou pincelar alguns pontos aqui importantes. Bom, como nós vimos nas aulas passadas, conceito analítico de crime adotado pelo Brasil é a teoria tripartite. Essa teoria considera que o crime, né, ele tem que ser avaliado em três esferas, em três pilastras, vamos supor assim, tá? O crime ele tem que ser um fato típico, depois antijurídico e depois culpável. A avaliação analítica do crime tem que passar por essas três esferas, por esses três pilares. Só há crime se você chegar à conclusão que o fato é típico, depois você chega à conclusão que o fato é antijurídico e depois você chega à conclusão que o fato é culpável. Então é uma fase de avaliação do crime. Então não basta que o sujeito mate alguém para que seja considerado isso como crime, tá? Então fique bem atento. Pode ser um fato atípico, por exemplo, um acidente, como nós vimos nas aulas passadas. Pode ser que o sujeito matou o outro em legítima defesa, tá? Pode ser que o sujeito matou o outro, ele é um inimputável, tá? Então preste atenção. Para que haja crime, pelo conceito da teoria tripartite ou tripartida, o crime ele tem que ser típico, antijurídico e culpável. Lembra daquela coluna que eu trouxe para você nas aulas? Pois é, pega aquela coluna e grave ela na sequência, tá? Bom, vamos estudar a primeira coluna, que é com relação ao fato típico. Falar alguns pontos importantes aqui, tá? O fato típico, que é a primeira coluna, a primeira pilastra do conceito analítico de crime, ele tem alguns elementos, tá? Quais são os elementos do fato típico? Lembre-se aí: conduta, resultado, nexo causal, que é a liga entre a conduta e o resultado, ou seja, você só vai responder pelo crime se há nexo entre a tua conduta e o resultado, ou seja, você deu um tiro, a pessoa deu um tiro no outro, né? A deu um tiro em B e B morre em decorrência do tiro que A deu em B. Veja que há nexo causal aí, né? A causa morte de B foi em razão da conduta de A, portanto há nexo causal. Agora, imagine se A dá um tiro em B, mas B não morre pelo tiro, ele morre envenenado, porque C deu veneno para ele anteriormente. Não há nexo causal na conduta de A com a morte de B. Então A não pode responder pela morte, ele vai responder só pelo que ele praticou, tá? Então isso a gente já vai falar daqui a pouco. Então olha aí, fato típico, ele tem como elemento conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, tá? A tipicidade, como nós vimos, ela é dividida em duas ainda, tá? A tipicidade formal e a tipicidade material, tá bom? Vou falar de alguns pontos aqui importantes relacionados à conduta, o primeiro elemento do fato típico, é uma coisa que cai bastante, tá? Olha só, para a teoria tripartida, ou tripartite, o dolo e a culpa estão dentro da conduta, tá? Lembre-se que, agora vamos estudar conduta, tá? Lembre-se que a teoria adotada para a conduta no Brasil é a teoria finalista, ou seja, só há conduta minha direcionada ao crime, tá? A minha conduta só pode ser considerada uma conduta criminosa, né? Elemento de um fato típico, se eu dirijo essa conduta com uma finalidade, tá? E aí, dentro dessa análise de conduta, você tem o dolo e a culpa, tá? É muito importante, então, você entender que o dolo e a culpa estão dentro da minha conduta. Eu só respondo pelo crime se eu me dirijo para o crime com uma finalidade dolosa, ou seja, eu quero fazer aquilo, eu entendo que é preciso buscar aquele resultado. Então A quer matar B, João quer matar André, tá? E ele busca essa finalidade. Ou então uma conduta culposa. A conduta culposa, a pessoa não quer o fim, tá? Ela não quer aquele resultado. Entretanto, ela age com negligência, imprudência e imperícia, tá bom? É muito importante você saber então que a conduta ela é preenchida pelo dolo e pela culpa, tá? Vamos falar um pouquinho do dolo, tá? O dolo ele pode ser direto, ou seja, ele dirige a um resultado, ele se encaminha para aquele resultado, ele tem as atitudes, as suas condutas deles, as condutas
do agente são direcionadas para aquele resultado, tá? E tem o dolo indireto, que esse também cai muito em prova, tá? E o mais famoso do dolo indireto é o dolo eventual. Preste atenção. Se no dolo direto o cidadão quer o resultado, né? João atira em André, querendo que André morra. No dolo eventual, é muito importante que você saiba disso, o cidadão, o agente, ele não quer o resultado. Se ele quisesse o resultado no dolo eventual, ele responderia por dolo direto. Ele não quer o resultado, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Ele não quer, mas ele prevê o resultado e mais, ele não se importa se esse resultado vai acontecer ou não. Ele prevê o resultado, não se importa com ele e assume o risco, tá? Ele conta com a sorte. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, tudo bem também. Para mim, tanto faz. Olha só, para mim, tanto faz acontecer ou não acontecer. Então, só tome cuidado com essa informação que o dolo eventual, ele não precisa, ele não quer o resultado, mas ele prevê, tá? E o dolo direto ele quer. Já no culposo não, né? A culpa, ela é totalmente ausente de vontade no sentido de resultado. A culpa é uma quebra de dever objetivo de cuidado, né? Então, quando é que você comete um crime de maneira culposa? Quando você age com negligência, né? Você é desleixado, você deixa, por exemplo, de fazer a revisão do carro, de trocar o freio do carro, de trocar o pneu do carro, tá? Você é desleixado, ou então você é imprudente, você é afoito, tá? Ou então apressado, ou então você é imperito, você não tem condições técnicas necessárias exigidas por lei para fazer aquilo. Por exemplo, a pessoa que anda sem carteira de habilitação, não sabe dirigir o carro e pega o carro, tá? Então, a culpa não tem finalidade, mas a pessoa quebra o dever objetivo de cuidado por meio da negligência, imprudência e imperícia, tá? Cuidado aqui, se você lá no dolo tem que tomar cuidado com o dolo eventual, aqui você tem que tomar cuidado com a culpa consciente. A culpa consciente se distingue do dolo eventual da seguinte maneira, ó. No dolo eventual, lembre-se que ele prevê o resultado, não se importa com ele e tanto faz para ele, certo? Na culpa consciente, ele também prevê o resultado, tá? Mas ele acredita, o agente, piamente, verdadeiramente, que pelas suas características pessoais, pelas suas habilidades, aquele resultado não vai ocorrer. É o que eu sempre falo para você na sala de aula. Lembre-se do cara que taca a faca lá no circo, na outra pessoa que está lá na roda, né? Esse é o exemplo mais emblemático que tu pode entender, né? Pense que na cabeça daquele cara, o cara está tacando a faca, ele jamais vai imaginar, vai prever. Não é nem que ele vai prever, ele prevê que a faca pode acertar na pessoa, mas ele é tão bom naquilo, ele pratica tanto aquilo, que ele acredita piamente, verdadeiramente, que aquilo não vai acontecer. Ele treina para aquilo, ele é excelente de mira, ele inclusive taca a faca de olhos vendados, de tão bom que ele é. E se um dia ele errar e ele acertar, veja que aqui a reação dele vai ser outra, né? Vai ser uma reação de surpresa, né? Ele acreditava muito que não ia acontecer e aconteceu, tá? Então, no dolo eventual, você tem a situação do cidadão assumir o risco e não se importar, e na culpa consciente, você tem a situação dele acreditar piamente por questões pessoais, por características, por habilidades pessoais, ele acaba acreditando que não vai acontecer e acontece, tá? As consequências são distintas. No dolo eventual, ele responde pelo homicídio doloso, né? Com todas as consequências do crime doloso, e na culpa consciente ele responde por exemplo, se for um caso de homicídio, por homicídio culposo, e aí com caso de redução de pena, tá bom? Vamos ver o que mais eu tenho para falar aqui para você. Ainda em dolo em culpa, nós temos a história do crime préter doloso, tá? Só para você se lembrar, o crime préter doloso, ele é o seguinte: a pessoa existe o dolo e a culpa ao mesmo tempo, tá? Dentro do crime. Então nós temos o dolo antecedente, ou seja, a pessoa quer fazer uma conduta e aí o resultado
acaba sendo outro do previsto, tá? O resultado acaba derivando de culpa, aí é uma consequência. Então, como é que seria um crime pré-doloso? Né? O mais comum para você entender é a lesão corporal, por exemplo, seguida de morte, né? Então, o cidadão, ele tem o dolo em dar um soco no outro, dar um chute no outro, certo? Dependendo da situação, pode até ser dolo eventual, mas vamos imaginar que ele está brigando ali, e aí a única intenção do cidadão ali é dar um soco, se livrar da pessoa, e na hora que ele dá um soco na pessoa, a pessoa tropeça, cai, bate a cabeça e morre. Veja, ele teve dolo no antecedente, qual era o dolo? Lesionar, e a culpa no consequente, qual seja, de a pessoa morrer como resultado, tá? Na verdade, ele está até dizendo aqui, nos crimes pré-dolosos, o agente produz mais do que pretende, né? Então, é o artigo 129, que eu acabei de falar para você. Qual é o resultado? Se resulta, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de 3 meses a 1 ano, né? Aí vem a qualificadora, veja aí a consequência. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que a gente não quis o resultado ou assumiu o risco, a pena já vai de 4 para 2 anos. Se ele quis o resultado, se ele queria aquilo, se na verdade não for lesão corporal, ele queria matar, aí não é lesão corporal seguida de morte, é homicídio, tá? Vá sempre pela finalidade, tá, do agente. Então, o crime pré-doloso é dolo no antecedente e culpa no consequente. Ainda avaliando dentro da conduta, nós temos a situação muito importante que despenca em prova, isso despenca em prova, a avaliação do erro de tipo. Então, só para situar, nós estamos falando de conceito analítico de crime e um dos pilares dele é o fato típico, tá? Dentro do fato típico, nós temos os elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Estamos estudando a conduta. Dentro da conduta, nós estamos falando do dolo e da culpa, tá bom? Agora nós vamos falar ainda em conduta do erro de tipo. O erro de tipo é uma situação em que se exclui o dolo da pessoa, tá? A lei não considera que aquela pessoa agiu de maneira dolosa, tá? O que é o erro de tipo? A ausência de elementos de circunstância não incriminadora ou presença de uma norma permissiva. Eu vou ler para ti aqui o artigo 20, tá? O erro sob o elemento do tipo legal exclui o dolo, sempre exclui o dolo, mas permite crime culposo se previsto em lei. Então, vamos dar o exemplo mais comum que eu sempre dou na aula, que é para ficar bem claro para ti, que é o exemplo do cidadão que pega a mala enganada lá no aeroporto, tá? A mala preta, da mesma cor que a sua, tu vai lá na esteira e você pega a mala que não é sua, de outra pessoa. Veja, você está em erro de tipo. O erro de tipo é uma avaliação errada, fática, do fato. Veja, ele não está fazendo avaliação nenhuma de lei, se ele pode, se ele não pode, se ele está sob uma excludente de licitude. Isso aí é erro de proibição. O erro de tipo, ele erra na questão fática, na interpretação dele sensorial, vamos dizer assim. Ele está olhando ali uma mala preta, é a minha mala. Ele pega a mala preta e leva para casa a mala. Só que quando ele chega lá, ele vê que a mala preta não é dele. A mala preta é de outra pessoa. Qual é o tratamento que a lei dá para isso? Tá? Se o erro de tipo for excusável, preste atenção, se ele for excusável, essa palavra é a mesma coisa que desculpável, tá? Justificável, ou seja, qualquer um de nós também cometeria esse erro e iria se avaliar lá e se veria que a mala é idêntica, tá? Idêntica, não tinha identificação de nome, de nada, era a mesma mala, né? Se é excusável, você exclui tanto o dolo quanto a culpa, tá? Nesse caso, o fato é atípico, você não responde pelo crime, tá bom? É excusável. Se for inexcusável, ou seja, injustificável, ou seja, outras pessoas não fariam o mesmo erro que você, na verdade a mala tinha sim uma identificação, dava para tu ver que estava o nome da pessoa lá, você não foi tão cuidadoso assim. Nesse caso, você, preste atenção, no inexcusável, você também exclui o dolo, tu não vai responder porque tu não quis, né? Mas se no tipo do crime que você cometeu existe culpa, nesse caso você vai responder pelo crime culposo, tá? Então, vamos supor aqui fora a mala, que falam muito em prova também, o cidadão que está lá no meio do mato, né?
e aí tá com um amigo caçando, e ele fala para o amigo, olha, tu vai para cá para a direita que eu vou para a esquerda, certo? Numa dessas caças, no momento da caça, o amigo se perde na mata e acaba atravessando pela frente dele no meio da mata, e ele achando que o amigo é um bicho, ele dá um tiro no amigo, tá? Temos duas situações. Avaliando faticamente, verificando que qualquer pessoa também mataria o amigo, né, porque era noite, porque realmente era bem plausível se identificar naquela situação que era um bicho, se for excusável o erro, essa pessoa não responde nem por dolo, nem por culpa, o fato é atípico. Tá? Mesmo com a pessoa morta, ele não vai responder que foi um acidente. Ah não, verificou-se que não, que é inexcusável, ou seja, dava sim para ele identificar que era o amigo dele. Nesse caso, exclui-se o dolo, mas não a culpa. Ele responderia, portanto, por homicídio culposo, tá bom? E aí vamos seguindo aqui, tá? Erro de tipo acidental também despenca em prova, preste muita atenção aqui, tá? Erro de tipo acidental ele recai sobre dados periféricos do tipo, tá? Então olha só, lembre-se, tem o erro de tipo acidental sobre a pessoa, na execução, tá? Sobre o objeto, sobre o nexo e sobre o crime. Preste muita atenção aí, tá? Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Olha só, artigo 20, parágrafo 3º, preste muita atenção que tem muita gente ainda se confundindo com isso. Erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições e qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar, tá? Leva-se em conta a qualidade da vítima qual seria o delito seria cometido e não da vítima propriamente dita. O que nós falamos aqui é a tal da vítima virtual. Gente, isso cai muito. Erro sobre a pessoa é o seguinte, tá? João quer matar José. Ele olha para o José, ele olha para uma pessoa, acha que é o José, tá? Atira no José, nessa pessoa que ele acha que é o José, e aí mata. Quando ele vai ver, não é o José, é o irmão do José, é uma pessoa muito parecida com o José. Veja, ele viu pensando que era José, mas não era José, tá? Vamos supor que era Tício, o irmão de José, irmão gêmeo muito parecido com ele, tá? O que vai se considerar aí? Vai se considerar a pessoa que ele matou ou a pessoa que ele queria matar? As qualidades, né? Vai ser a pessoa que ele matou ou a pessoa que ele queria matar? Como nós vimos, é a pessoa que ele queria matar. Todas as consequências do crime serão relacionadas à vítima virtual e não à vítima que morreu, de fato, tá? Sempre a vítima virtual. Então, se ele queria matar a mulher dele, né? E ele matou um cara de cabelo comprido que estava passando lá por trás, né? Quer dizer, estava passando no escuro, ele achava que era a mulher dele e matou um cara, né, de cabelo comprido, sei lá, se confundiu. Mesmo que ele tenha matado um homem, ele vai responder por feminicídio, porque ele responde pela qualidade da vítima virtual. Preste atenção nisso, tá? Eu sei que o exemplo ele é um pouco estranho, mas como é que ele vai matar um homem no lugar de uma mulher? Mas é para você entender que você vai considerar a qualidade da vítima virtual, tá? Então é estranho, mas é assim mesmo. Rodrigo, como é que ele vai responder por feminicídio se ele matou um homem? Pois é, vai se considerar a qualidade da vítima virtual, que era a mulher dele, tá bom? Erro na execução, vamos lá adiantando. O agente não se confunde quanto à pessoa, mas ele erra o alvo. Esse aqui é o aberratio ictus. Erro contra a pessoa é uma coisa, eu errei a pessoa, não é que eu errei o tiro na pessoa. Eu errei a pessoa, pensei que era José, mas foi João. Aberratio ictus, tá? Eu erro na execução, ou seja, é a mesma coisa. Agora fica um pouco mais claro para ti. O João quer matar a esposa, tá? Em razão do sexo, aquela coisa do feminicídio lá, né? Qualificado. Ele mira na esposa, certo? Dá 2 tiros na esposa, não pega nenhum. Pega numa pessoa que está passando lá atrás, que não tem nada a ver com isso. A outra pessoa morre. Qual é a consequência? Feminicídio. Porque vai se considerar a qualidade da vítima, tá? Mas a vítima virtual, de novo, a vítima que ele está me enxergando. Não se esqueça disso, tá? Não se confunda com isso, tá? Então, deixa eu ver aqui mais.
Erro sobre o nexo, o agente alcança o resultado pretendido, mas por meio de um nexo diferente do planejado. Esse aqui não é tão, não cai tanto, só para citar mesmo. Erro sobre o crime, esse aqui é importante, tá? Aberratio criminis, então olha, nós temos sobre o erro sobre a pessoa, erro aberratio ictus, né? Erro na execução, e aberratio criminis, tu queres cometer um crime e acaba cometendo outro, né? O agente pretendia cometer um crime, porém por acidente ou erro na execução, acaba cometendo outro. Exemplo, eu quero tacar uma pedra numa janela, tá? Eu taco a pedra na janela, só que eu erro a janela e acerto na cabeça de uma pessoa. Eu passo do dano para lesão corporal, entendeu? Esse que é o aberratio ictus, tá? E o erro sobre o objeto, o agente incide em erro sobre a coisa visada sobre o objeto material, tá? Nesse caso é o seguinte sentido, né? É o cidadão que quer furtar uma joia caríssima, né? E ele leva lá a pulseira achando que é uma pulseira de ouro, mas na verdade é uma pulseira de bijuteria. Só preste atenção aqui numa coisa. No erro do objeto é diferente do erro contra a pessoa, tá? No erro do objeto vai se considerar a qualidade do objeto atingido mesmo, não é o objeto virtual. Lembra lá que na vítima, na pessoa, é a vítima virtual, né? No objeto não, tá? Tome cuidado com isso, é a qualidade, vai se considerar a qualidade do objeto mesmo levado e não do pretendido, tá? Indo para finalizar, tá? A parte aqui da conduta, nós temos também, já falamos aqui do iter criminis, né? Que é o caminho do crime, tá? Bom, o sujeito ele tem várias fases para começar a iniciar o crime, tá? Tem o ato de cogitação, que é quando ele está na fase interna, está pensando no que ele vai fazer, se ele vai fazer, se ele não vai fazer. Tem os atos, fases externas da preparação, da execução agora, que é a preparação, tá? Que é o que? Ele começa a caminhar em direção ao crime, ele compra a arma, ele compra o veneno, ele faz o planejamento da emboscada, alguma coisa nesse sentido. E aí, daí da preparação, ele passa para os atos de execução. Preste muita atenção, tá? A cogitação não é punível, tá? Os atos preparatórios não são puníveis em regra, tá? Só se o ato preparatório em si é um crime, aí ele vai responder por isso. Por exemplo, né? De novo, o João quer matar Tício, né? Ele cogita, beleza? No outro dia ele vai e compra uma arma, certo? Porte, e ele está no porte irregular de arma de fogo de uso permitido, tá bom? Está com uma arma lá sem autorização. Ele para e não executa, ele se arrepende. Vai responder por crime de homicídio? Não, ele nem começou a execução ainda, mas ele comprou um porte, não foi? Ele não estava com uma arma de fogo irregular? Estava, então ele responde por esse crime, tá? Então o ato preparatório, em regra, não leva a pessoa a responder pelo crime, salvo se o próprio ato em si, o ato preparatório é um crime, aí ele responde por esse ato preparatório, tá? Então, eu cogitei, beleza. Agora vamos pensar assim, cogitou, vou matar fulano. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma facada nele, vou pegar essa faca de cozinha aqui, tá? Bota a faca de cozinha na cintura. Antes de sair de casa, ele se arrepende e guarda a faca. Não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada. Cogitou, preparou, mas não começou a executar. Começa-se a executar, aí sim a gente começa a falar de crime, tá? Quando a pessoa começa a dirigir a conduta dele dentro da execução, tá bom? E aí nós temos aquela situação da tentativa, tá? Olha só, a tentativa, ela é um crime em que ela é um ato em que se inicia a execução do crime, tá? Mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ela não termina o crime. Presta atenção. Por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Ele começa a execução do crime, mas por alguma forma que não seja de acordo com a vontade dele, tá? O crime não ocorre, tá? Ou porque ele errou na execução, ou porque a vítima foi socorrida e não morreu, ou porque na hora que ele estava dando a facada chegou a polícia, tá? Ou porque ele foi dar os tiros e o próprio revólver não deflagrou a bala, né? O cartucho, o tiro não saiu o tiro. Então, veja que as consequências relacionadas ao resultado não tem nada a ver com a vontade dele.
Por isso que a palavra-chave é de circunstâncias alheias à sua vontade, tá? E aí entram dois institutos que se diferenciam da legítima defesa, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Olha o nome. Se na tentativa o crime não ocorre por circunstâncias alheias à vontade dele, né? Na desistência voluntária, o cidadão, o agente, ele para na execução. Veja, ele está ainda no meio da execução, ele está dominando o fato, não tem nenhum problema atrapalhando ele pode continuar, mas ele para, ele se arrepende. Ele dá um tiro e ele pode dar mais 4, certo? E ele para no meio do caminho. O que vai acontecer aí? Se ele parar no meio do caminho, tá? Parou no meio do caminho, ele vai responder pelo que ele já praticou, né? Então, se ele deu um tiro na pessoa, vamos supor que o tiro pegue na perna, né? E ele vai continuar, o cara começa a gritar, ele fica assustado e para de atirar, né? Ele não vai responder por tentativa de homicídio, porque ele que parou. Ele vai responder por lesão corporal. Ah, Rodrigo, mas se ele morrer? Aí sim ele responde por homicídio, ele responde pelo que ele praticou, tá bom? Se ele parou e ele deu sorte que a pessoa não morreu, lesão corporal, tá? Mesmo na barriga, tá? Ele deu um tiro na barriga, tá? E aí a pessoa tá lá, ele quer continuar, mas ele para, tá? A pessoa sobreviveu, nesse caso é lesão corporal, tá? Porque ele parou, ele não quis mais continuar, tá bom? E agora é a questão do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele já passa da execução, tá? Ele já terminou todos os atos executórios, ele só agora está aguardando a consumação do crime, tá? Então veja que o arrependimento eficaz, ele necessita que o crime se consume, tá? E aí o cara se arrepende e evita, ele próprio evita que o crime se consuma. Por exemplo, ele leva a vítima para o hospital e a vítima é salva, tá? E aí no arrependimento eficaz, ele também responde só pelos atos que ele já praticou, tá? Então, só para finalizar, pessoal, diferenciação entre tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tentativa, circunstâncias alheias à vontade do agente impedem que ele pratique o crime. Desistência voluntária, ele mesmo para, olha o nome, desistência voluntária, ele mesmo para na execução, tá? E arrependimento eficaz, por mais que já tenha acabado a execução, ele consegue evitar o resultado, a consumação do crime. Nesses dois últimos casos, ele só responde pelo que ele já fez, tá? Pessoal, mais uma vez a gente vai parando por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar de outras coisas relacionadas ao conceito de crime, tá? Obrigado, bons estudos e até a próxima. Valeu!